Pessoal, não existe vento bom para quem não sabe onde quer chegar. E aqui com a MedPulse vocês vão ver, né, durante esse vídeo, que a gente tem uma estratégia certa mesmo para quem não sabe aonde quer chegar. Se você não entendeu nada, fique depois da vinheta que eu vou te explicar. Fala pessoal, então existe um ditado aí chinês antigo, né, que fala que não existe não existe vento bom para quem não sabe onde quer chegar. Então, o que significa isso, né? Você tem que ter um objetivo para você saber qual caminho percorrer. Isso vem lá de grandes navegações e tudo mais. Não vou me estender muito com relação a isso, não. A primeira coisa que a gente faz aqui na MedPulse, o método, a abertura do método é uma reunião de estratégia. Por quê? Porque a gente precisa saber aonde o médico quer chegar. Outro dia, a gente teve um médico aqui, né, que buscou a gente, e ele só tinha uma noite disponível, a agenda dele, para atender pacientes que viessem de tráfego. A gente, infelizmente, teve que negar esse cliente, né? Por quê? Porque a possibilidade dele de atendimento era muito curta, era muito pequena. Então eu ia trazendo muito mais problema do que solução para ele. O que acontecia? Ele ia fazer investimento em Google, ele ia fazer investimento em postagens, em site, em tudo que a gente entrega aqui, né? Ele ia fazer esse investimento, só que quando o paciente chegasse, o paciente dele só ia ter uma noite. Agora eu não lembro exatamente qual era a noite, se era terça ou se era sexta. E aí a gente ia trazer problema para ele, porque a gente sabia que do jeito que ele queria fazer as coisas, não ia acontecer, não ia rolar. E aí o que a gente fez aqui, pessoal? Primeira coisa, né, como eu falei para vocês, é a reunião estratégica. Então, doutor, vamos lá. Então o seu objetivo é deixar de atender, deixar de ter plantões, né? Deixar de fazer plantões para se tornar um médico, né, que clínica, que tem previsibilidade. Isso é uma coisa que a gente faz muito aqui na MedPulse, né? Dar previsibilidade para os nossos clientes. Então ele queria ter previsibilidade. Então o que a gente fez? A gente montou todo um planejamento para ele, né? Um planejamento de 90 a 120 dias, que vai levar aí seus 3 a 4 meses, onde ele vai de tempos em tempos ele vai conseguir abrir mais espaços na agenda dele, tá? E aí, à medida que ele vai abrindo mais espaços na agenda dele, ele vai começar a atender mais gente. Porque isso é um problema, né? A gente sempre conversa aqui, pessoal. A gente tem um serviço de secretária terceirizada, né? Secretaria terceirizada. Eu não tenho secretária. O que eu faço? Não tem problema. A gente tem secretárias que podem atender para você aqui. Principalmente para quem mexe com telemedicina, né? Para quem está fazendo consultas por videochamada. Funciona muito bem. E o que acontece? A gente começou a entender que quando não existia muito espaço na agenda, isso também era um problema. E, mais uma vez, não estamos aqui para trazer problemas, estamos aqui para trazer soluções. A MedPulse existe para trazer soluções para os profissionais da saúde, e com os médicos não é diferente, tá? E aí a gente começou a entender isso. Aí começou a acontecer com o médico, começou a acontecer com o segundo médico, com o terceiro médico. No quarto em diante a gente já entendeu que ter uma noite, ter 2 noites só de atendimento, que era o caso desses médicos, não fazia sentido. E peraí, então vamos resolver. Como a gente resolve isso? Tendo mais espaço na agenda. Não ter espaço na agenda, né? Ter muito paciente, não ter espaço na agenda é um problema. Porque você não vai conseguir marcar ninguém. Já parou para pensar nisso? Que é um problema ter muito paciente? Já imaginaram isso? Heitor, você está me falando que ter muito paciente, né? Vocês vivem de atender paciente. Ter muito paciente é um problema? Como assim? Eu te digo, a gente viveu esse problema aqui com os nossos médicos, tá? Se você já teve esse problema aí, ter muito paciente, né? Muita demanda, mas pouca oferta de horário, deixa aqui nos comentários qual foi a sua questão. Mais uma vez, pessoal, eu quero fazer um desafio a vocês aí, né? Vou responder no próximo vídeo, depois desse aqui. Qual é a melhor especialidade possível de clínica, tá? Qual a melhor especialidade possível, na opinião de vocês,
deixa aqui nos comentários que a gente vai falar sobre as especialidades médicas e demanda e oferta e tudo isso. Valeu? Fico por aqui, até mais e valeu!